Tem também um outro recurso que é o seguinte, é você rotular e estereotipar quem incomoda. Claro. Porque, por exemplo, isso que o Felipe falou, que você vai falar da polícia uma coisa, você vai falar o que teve de certo e o que teve de errado. O traficante lá que foi liberado com a cocaína, não teve um que foi liberado não sei quanto de cocaína do cara, porque a abordagem contra ele foi racista. Viram que ele estava nervoso. Se ele fosse branco, ele teria sido parado. O cara estava com 200 quilos de cocaína. Porra. Aí libera o cara. Então, assim, de um lado, se ele conseguir carimbar em você que você é racista, que você é fascista, que você é homofóbico, Isso. por alguma coisa que você tenha feito ou que ele tenha inventado que você fez, por alguma coisa que você tenha dito ou que ele tenha inventado que você fez, você pode ser aniquilado. A intenção é fazer com que as pessoas façam de tudo contra você para te inviabilizar. Do outro lado, eles usam outras marcas. Então, você é comunista, esquerdista. Comigo já aconteceu também, eles ficam te chamando de pedófilo. Ah, é? Pedófilo e satanista. Cara. Esse aí é esse processo. Não, esse Eu ganhei não, mas outro dia eu ganhei outro dia do até registrar satanista. que eu não botei no Twitter, mas eu ganhei outro dia, o primeiro processo, por ser chamado de racista. Né? Então, Eu veio também o sujeito ganhei. no Twitter, me chamou de racista, eu processei, e ganhei. Quer dizer, ninguém vai me atribuir um crime, né? Ou cometer um crime contra a honra, assim, impunemente, né? Não, só para deixar claro, porque Senão fica tem fácil, uma rotulação, tem uma rotulação que viola a lei. Né? Mas esses mesmos influencers que hoje vivem de xingar pessoas de racista para ganhar propaganda, esses a gente conhece bem a Curriola, Claro, né? claro. Que são todos, aliás, de uma mesma agência, enfim. Esse pessoal tá começando a dar palestra de inclusão no judiciário. Daqui a pouco vai virar todo mundo racista, todo mundo homofóbico, porque depende de quem fala, não do que fala. Tem juiz que tem sentença que condena pessoas por coisas que não são verídicas. Nós temos tribunais fazendo aquelas listas de palavras racistas, vários no país. Sendo que essas palavras não são racistas, isso é desinformação. Aquela história do criado mudo racista. No meu livro eu trago a lista de tudo que você vai ver que é picaretagem. Repetindo, né? E para que isso serve? O controle de palavras é um mecanismo autoritário para você poder expurgar pessoas. Eles dizem, não, é pela inclusão, por não sei o quê, papapá. É tudo mentira isso, é questão econômica deles. Porque, assim, quem inventou a história do criado mudo racista, por exemplo, depois fez a campanha da Etna e depois ganhou um programa de decoração. Essas pessoas que atacam a gente, por exemplo, eu ganhei um processo contra uma pessoa que me chamou falsamente de racista. Eles uniram em grupo para fazer isso porque eles queriam bombar naquele dia de olho numa campanha de uma marca grande. E conseguiram. Meu Deus. Então, assim, primeiro as empresas precisam parar de premiar quem vive de bullying. E as empresas têm medo e o judiciário tem medo, porque é o seguinte, se essas pessoas que fazem o bullying cancelador, te chamando de racista, os bolsominions são menos levados a sério, vamos convir aqui, né? Porque, por exemplo, essa coisa do satanista e pedófilo aí, eu ganhei 6 processos disso. Veio do lado bolsonarista? A satanista pedo. Só que aí ameaçaram meu filho de morte porque acreditaram. Mas, assim, o modus operandi é o mesmo. Para esse lado, eu era satanista pedófila porque eu tinha uma foto com a Marina Abramovic, que eu não sei se vocês conhecem, é uma performer internacional, já foi homenageada pelo MoMA, é uma grande artista internacional. E eles cismaram que a mulher era parte daquele Pizzagate, lembra essa história? Que era um pessoal que traficava criança. Nossa. É uma loucura. No livro eu conto direito, porque é um delírio que eles têm e eles acreditam, é tipo uma seita mesmo. Então, toda vez que eu falo alguma coisa, eles postam a foto da Marina Abramovic. Os doidinhos do outro lado, toda vez que eu falo qualquer coisa, eles postam uma foto minha de 8 anos atrás com mamãe falei, pra justificar. Olha, ela é fascista, ela é isso, ela é aquilo. Pra quê? Pra tentar impedir todas as palestras que eu faço. Pra tentar impedir um monte de coisa. Só que, no judiciário, no poder público, essas pessoas que organizam isso estão dando palestra de inclusão. Essa gente tá louca
A gente está louca. Uma E os invenção, né? juízes começam a decidir assim. Os juízes começam a decidir dessa forma. Decidir de que forma? Acreditando em pseudociência. Então, por exemplo, acreditando, a gente tem agora tivemos uma decisão recente no Supremo, que agora não tem mais poder legislativo, né? O judiciário que está criando crime. Aboliram, acho, o legislativo não tem mais. Mais rápido, né? É porque o judiciário cria crime, mas o Senado não faz nada. Né? Que o Senado pode fazer alguma coisa quando... Não faz nada. É que eles têm medo de ser julgados pelo Supremo e, enfim, são Enfim. aliados, amiguinhos. Tem aquela lei do racismo. A lei do racismo já tá uma árvore de Natal, né, cara? Porque na lei do racismo penduraram 500 outros crimes que o Supremo inventou. Pô. Por que isso é importante? Porque isso é uma questão de direitos humanos. O judiciário não cria crime. O judiciário julga casos. É. O judiciário obedece à lei, ele não muda a lei. Então, a gente até criticaram a decisão do Cristiano Zanin, você viu? Vi. Porque o que ele disse, que homofobia e transfobia não estão no crime de racismo. E não estão mesmo, não foi previsto. O judiciário criou esses crimes. E a argumentação que eles colocam ali de que tudo que você lê sobre a ofensa de determinado jeito, que é uma agressão, que isso, que aquilo, é aquelas consequências. Não estou dizendo que a ofensa é certa, não é isso que eu estou falando. Eles alegam que é preciso criar um crime porque aquilo tem determinadas consequências, que não há prova científica nenhuma de que tem. E não há prova científica nenhuma de que você eliminar as ofensas vá reverter o processo de racismo, de homofobia, de nada disso. Você vê, por exemplo, as pessoas se manifestando contra a homofobia nas redes porque alguém errou um pronome. Sim. Eu perdi um processo judicial porque eu falei olá, cara. A pessoa me... É sensacional. Sério? É sensacional. A lacração chegou no judiciário. Esse processo tem até entidades internacionais super interessadas, porque foi assim, tava numa discussão e uma pessoa me falou uma coisa assim, num desses ataques, né, dos lacradores, a pessoa me falou, você já respondeu o fulano? Era um rosto de mulher, um nome de mulher, eu respondi. Olá, cara, já respondi. Se fosse um rosto de homem, eu teria respondido. Olá, caro, já respondi. Essa pessoa alegou que o olá, cara, era misoginia porque eu estava chamando a mulher de homem. Nossa. Sendo que assim, como é que eu ia saber que era uma mulher trans? Se tava uma foto de mulher, o nome de mulher, como é que eu ia saber? Eu respondi com o pronome certo e fui condenada por transfobia. Agora... Nossa. Quando o judiciário faz isso, porque você vê ali, tem os juízes que deram... A primeira instância não deu. Porque a primeira instância se ligou. É um grupo que está sempre envolvido nisso. O juiz que deu isso, os outros dois, tipo, você vê que eles ficam meio reticentes de acompanhar, mas com medo. Porque, assim, se bota uma pecha de transfóbico na pessoa, se bota uma pecha de homofóbico, a pessoa não sabe lidar. Que foi o que tentaram fazer com o Zanin agora. Você sabe que o Zanin foi contra isso de colocar a transfobia no racismo, né? Não. Foi contra. Aí ele teve que soltar uma nota para alegar que ele é contra a mudança daquilo que estava no escopo do julgamento durante a análise do recurso que é conhecido como embargo de declaração. Então, na verdade, ele achava que o Supremo estava estendendo aquilo que estava na petição inicial, vamos dizer assim, do processo na hora de tomar essa decisão. Pelo menos foi a alegação dele. É claro que levantou muita suspeita de ele estar pagando a fatura no sentido político do termo, porque ele fez campanha para ganhar os votos do Senado, né, para ser aprovado depois da indicação feita pelo Lula, tentando trazer o apoio evangélico, dizendo que ele tinha valores cristãos, etc. Então, assim, como é uma pauta negativa para os evangélicos, acredita-se que ele pode ter desejado manifestar ali um apoio aos evangélicos, mas a alegação técnica dele, nesse caso, ela é pertinente. Você teria que ver o histórico dele, se ele como advogado defendeu isso também, ou se ele se contradisse e tal. Aí precisaria de uma pesquisa mais profunda.